Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Diferente Consagrado está chegando. Ao fundo, a nossa trilha. Ojô, Imbiô, Orixá, Liô, Iecanvo, Orixá, Xerê. Quando você nasce para o Orixá, um pombo leva o seu ori até o Orixá. Estamos aqui num momento muito especial, aonde conseguimos trazer até o nosso programa uma pessoa diferenciada. Uma pessoa que traz na sua bagagem a experiência, o conhecimento, a vivência de dois lados, África e Brasil. Queria, neste momento, saudar com as bênçãos de Iemanjá a minha amada, que vai fazer agora a abertura com um oriqui do Orixá. Seja bem-vinda a esta casa, seja bem-vinda ao Diferente Consagrado. Oreyeye Oxum, Onio, Otau, Erio, Agbau, Olueri Maba Ojo, Oreyeye Oxum, Oxum Akibẹ̀wá o pẹ̀lú kò sí ẹja, kò sí ẹjọ́, kò sí àrùn. Oxum Akibẹ̀wá o pẹ̀lú ire ọmọ, ire àìkú, ire ṣẹ́gun ọ̀tá, ire gbogbo, ire àlàáfíà, ire láyọ̀, ìní gígùn. Oreyeye Oxum o, Oxum lente intewe, Oxum lente intewa, Iada Oxum pa o, Oxum lente inte, Oreyeye Oxum o. E assim, com esta abertura maravilhosa, hoje o programa promete muito. Hoje não tem polêmica, hoje tem conhecimento. Comigo, o meu amado Eric Wolff, cientista da cultura afro, e Jade, querida, o programa é teu. Eric, queria começar com você, com as apresentações formais da Jade, e queria conhecer a Jade através da sua formação. Como a Jade se inicia na cultura e como chegou até aqui. Então deixaria com você a abertura. A Oxum Ronqué, ela, na verdade, ela já estuda muito, ela já pesquisa há muito tempo a religião e ela é iniciada no batuque, né? E ela foi buscar a fonte dela, foi buscar a origem dela na Nigéria e no templo de Oxum. Então é importante a gente destacar que ela não perdeu as origens dela do batuque, ela preserva, ela faz até esse intercâmbio do batuque entre Oió, Nigéria, e aqui o Brasil também. E o mais importante de tudo, ela é maravilhosa, vocês vão conhecer uma riqueza e uma representação viva de Oxum aqui. É como eu falei no começo, né? Quando eu conheci ela, a Jade traz no seu arquétipo o próprio orixá na terra, pela expressão. Tu consegue ver na pessoa, né, a expressão dela, a expressão clara do orixá. Mas, Jade, para começar, minha amada querida, Oxum Ronqué? Oxum Ronqué. Ronqué. O que vem a ser Oxum Ronqué? Então, bom dia a todos, bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Sua bênção. Oxum nos abençoe, né? Então, Oxum Ronqué, Abibi, o Orukó, é o meu nome atual, que foi dado depois da iniciação, né? Então, o que que acontece? Na religião tradicional, você tira a sua roupa, deixa tudo para trás, a tua identidade anterior, e renasce para o orixá, né? Então, depois dos 21 dias de iniciação, que são 4 dias de folhas e 17 de recolhimento, o total 21 dias, né? Na religião tradicional, né? Como é cultuado, o que a Saorixá preserva, a Oió preserva. Então, depois dos 21 dias, é dado o seu Odu, o seu Odu e o seu Orukó, né? Então, Oxum determinou que meu nome seria Oxum Ronqué Abebi.
no caso que você falou ali, Odu é o caminho. Odu é o caminho. A gente nasce com Odu, né? Então, antes da iniciação é sacado o seu Odu, né? O seu Odu de nascimento. Durante a iniciação você pertence àquele Odu. E no 21º dia de manhã, cedo, é sacado o seu Odu. Tem todo um ritual onde é sacado o seu novo Odu, tá certo? Que você vai levar pro resto da vida depois da iniciação. Bom, Jade, vamos começar sabendo como você começa na religião. Então, tudo começou muito cedo, né? Muito cedo, assim, ó. Eu não tive paz de espírito quando era pequena, porque eu sempre via muita coisa na minha casa. Eu tinha um contato muito grande com acho que espíritos, né? Via coisas, ouvia coisas. E meu pai e a minha mãe me levaram para o Allan Kardec, me levaram para diversos segmentos onde eu não me identifiquei. E foi num terreiro de Umbanda, na cidade de Montenegro, que eu comecei a me identificar, né? Depois, isso com a idade de 13 anos, né? Depois, com os 15 anos, 14, 15 anos, eu conheci o batuque. O nosso batuque do Rio Grande do Sul, aonde eu me apaixonei, né? Inclusive, eu fugi de casa com meus 15 anos para fazer meu bori, né? A minha iniciação, né? Porque a iniciação no batuque a gente chama de bori, né? Então, aos 15 anos eu fugi de casa para me iniciar no batuque, né? Com o bori. E o batuque para mim sempre foi maravilhoso, né? O batuque para mim me deu tudo, o batuque me dá tudo, né? E quando você se inicia no borido, qual tempo que você levou para se aprontar? Eu levei uns 17 anos, né? Por causa que a gente tinha que seguir, né? Seguir toda a iniciação, fazer a iniciação, lavar a cabeça, fazer o aribibó, fazer o bori, depois fazer o quatupé. Era difícil, né? Há 30 anos atrás era difícil. Esse mês de maio fazem 30 anos que eu sou filha da Mãe Nicole de Oxum, que eu aproveito para saudar a minha sacerdotisa, que até hoje é minha sacerdotisa e vai ser até o final da minha vida, né? Porque o orixá cultua ancestralidade. Como é que eu vou abandonar a minha sacerdotisa, né? Então, esse mês de maio são 30 anos com muito orgulho que eu faço parte do batuque e parte da casa da Mãe Nicole, entendeu? Onde eu nunca saí, não critico quem trocou de águas, não estou aqui para criticar, estou falando da minha trajetória. 30 anos, né? E foram 17 anos para mim fazer o meu quatupé, para mim fazer sentar o Oxum na vasilha. Vejam bem, quando eu falo para vocês que eu não acredito que uma pessoa consiga um Orumalé em 10 anos, eu não estou errado. Nós temos aqui pai de santos que consegue se aprontar em 5 anos, em 4 anos, até em 2. Isso eu vejo a todo momento. Olha quem vem falando, uma pessoa que tem um conhecimento, não só do batuque, vocês vão saber agora também qual a ligação dela com a África. Ela levou 17 anos para se aprontar. Então, quando eu digo para todos, e Eric, tu sabe o quanto eu sou contestador, né, dos pais de santo de formação de 5 anos, eu não acredito. Bom, Eric, a palavra é contigo. Mas essa questão do apronte, da feitura, de receber aos poucos os assentamentos, isso é o costume antigo e eu preservo na minha casa. Isso é importante, que as pessoas passem por esse processo de aprendizado, de entender o que está fazendo. Vou te cortar, só um pouquinho. Eu corto, e para vocês dois, para não perder o fio da meada. Será que seria correto, então, eu vou numa casa, quero me aprontar. Te apronto, corto de Bará Oxalá, te dou todos os axés, tá? Mas agora tu vai aprender na internet, tu vai estudar na internet o teu lado. Seria correto isso? Não, isso aí eu não concordo, porque é o seguinte, você pode ter acesso à cultura, porque nós temos contato com o Oió, com a Nigéria, através da internet.
tá? Ou, como a Jade, ela foi pessoalmente, ela pisou no chão, ela sentiu o calor ali do chão da Nigéria. Porém, o que acontece? As pessoas precisam vivenciar, precisam ter esse tempo, precisam participar, precisam estar ali no dia a dia. Não adianta sair fazendo de Bará Oxalá, que não vai ter. Ela não vai conseguir ter o acesso. E aprender na internet, vai aprender a cultura. Fundamento se aprende dentro do quarto santo, com o sacerdote e com a família religiosa. Mas o sacerdote também precisa ter conteúdo para passar. Porque se o sacerdote não tiver, então, veja, é a parte teórica e a parte prática. Para o sacerdote, ele precisa ser completo. Dá aquela desculpa, você não tem ideia, você não tem idade para saber esse fundamento. Hoje em dia não cola. As pessoas precisam, o sacerdote precisa ensinar o iniciado dele. Concorda, amada? Olha, eu sempre digo assim, ó, como é que o padre não vai conhecer a Bíblia? Né? Então, assim, ó, eu acho que é importante o sacerdote conhecer a origem do seu orixá, conhecer a história do seu orixá, né? Porque senão, eu nunca vi o padre não conhecer a Bíblia, né? Então, outra coisa que eu me pergunto assim, ó, mesmo você se aprontando de Bará Oxalá, cumprindo os 15, 16, 17, 20 anos, tá certo? Você levar os santos para casa, você é apto a exercer a religião, você é apto a botar filhos no chão? No meu caso, como muitos irmãos de santo meus, a minha mãe de santo deu a oportunidade de nós iniciarmos os filhos dentro da casa dela. Então, assim, ó, quando eu levei os santos para casa, eu fiz residência. A minha primeira cabeça não lavei na minha casa. O primeiro aribibó que eu fiz não foi na minha casa. O primeiro quatupé que eu cortei não foi na minha casa. Os primeiros ocutá que eu joguei não foi na minha casa. Os primeiros filhos de quatupé e obrigações que eu entreguei no meio do salão não foi no batuque na minha casa. Foi dentro da casa da minha mãe de santo. Quando eu levei Oxum para casa, Urumalé para casa, eu já tinha participado, eu já tinha executado, eu já tinha passado por essa experiência do sacerdote dentro da casa da minha mãe de santo. Então, depois, quando a mãe levou os meus santos para casa e Orumalés de meus filhos, eu já tinha feito essa experiência na casa dela, além de eu ter, são 30 anos, né? Além de eu ter participado e participo até hoje da iniciação dos meus irmãos, de filhos e tudo, dos meus irmãos, né? Depois foi quando eu tive que botar os filhos no chão, que é outra experiência, entendeu? Então, quando eu botei os filhos no chão, foi dentro da casa da minha mãe de santo. Eu fiz diversos anos residência, somente para depois eu levar os santos para casa, né? E cada vez você está aprendendo, né? Então, eu pergunto assim, ó, a pessoa que leva os santos para casa, ela está apta a determinar uma cabeça? Ela está apta a fazer um bori? É complexo. Ela está apta a definir uma reza de cabeça? Ela está apta a jogar o ocutá? Né? Então fica o questionamento. Bom, nós temos aqui uma linha do tempo, né? Enquanto Jade Batuque e Jade África. A tua Oxum Ronqué, ela foi confirmada na África ou no batuque? Então, desde pequena, né, desde quando eu iniciei ali no batuque aos 15 anos, né, foi determinado, foi visto no batuque que eu era de Oxum com Xangô, né, como é feito aqui no batuque, Oxum com Xangô, 2 orixás. Na religião tradicional iorubá, no Isim orixá Ibilé, não existe 2 orixás, é só o orixá de cabeça, tá certo? Quando eu decidi ir para a Nigéria, né, e adentrar na religião tradicional, né, depois o motivo, vou falar depois, né, com certeza, para não perder o fio, né, quando foi feito o primeiro jogo para ver qual o orixá de cabeça, Oxum, né, e engraçado que a gente fala, eu sempre falo pro Baba Eric, o sacerdote determinou que eu era de Oxum, mas eu deveria cultuar Xangô para ter
prosperidade, ter estrutura na minha vida, sem me conhecer. Eu deveria fazer a cabeça Oxum e ter o Ojubó de Xangô, o assentamento de Xangô. Isso é o quê? Exatamente o que eu tenho no batuque. Já tinha? Eu já tinha. Então, por isso, eu amo todos os orixás, mas como é que eu ia para a Nigéria e me iniciar e se fosse um outro orixá? Eu não ia conseguir. Ogum, não teria como. Amo Iemanjá, amo Ogum, Bubu, orixá, amo todos os orixás, mas eu não conseguiria me iniciar para um outro orixá. Eu poderia então pegar, sentar aquele orixá, ser um abo-orixá, a pessoa que cultua o orixá no assentamento, né? Mas eu era de Oxum, me deu Oxum e Xangô. Então, detalhe, o que eu fiz? No batuque, o que a gente faz? A gente corta para a cabeça e o corpo, como a gente diz. Então, eu não podia sair daquela iniciação, né, dos 21 dias, sem depois, detalhe, depois ir para o templo de Xangô e receber Xangô, fazer o assentamento, né? A gente não se inicia. Na religião tradicional, você não raspa a cabeça ou se inicia para 2, 3, 4 orixás. Detalhe, tá? Então, você pode receber orixás, que é o meu caso. Eu sou iniciada para Oxum, raspada para Oxum e recebi o Ojubó de Xangô, para cultuar Xangô. Por determinação? Do Erid Logum, por determinação do Erid Logum. E tem algo muito importante aí que a gente precisa ressaltar, que são vários pontos. Primeiro, um indivíduo que chega lá para se iniciar, ele vai passar pela raspagem, seja do candomblé, seja do batuque, ele passa pela raspagem. E há orixás lá que não são raspados também. E isso é uma das coisas que, por exemplo, Ogum não é raspado, Oxóssi não é raspado, Ibeje não é raspado. Então, vai de cada orixá, cada iniciação é diferente da outra. E o que a Jade destaca aqui, que é importantíssimo, cada sacerdote dá o orixá a qual a família é iniciada. Na iniciação dela, só o povo de Oxum tocou, só o povo de Oxum pôs o Idoxu, só o povo de Oxum pôde participar da iniciação. Outros sacerdotes, povos de outros orixás, não participam em momento algum, correto? Exatamente, né? No templo, porque é feita uma grande festa, né? No dia a gente sai na rua raspada, né? Inclusive eu tenho vídeos, né, na rede social. Os outros sacerdotes, eles vêm no templo, mas eles ficam do lado de fora. Dentro do templo mesmo, que participa da raspagem e depois dos rituais e da pintura, é somente o povo de Oxum, tá certo? E depois, o que acontece? Como foi no Erid Logum determinado que eu deveria ter Xangô, né? Depois que terminou minha obrigação para Oxum, eu fiz tudo para Oxum, que terminou, eu tive que ir para a família de Xangô Kossô, Xangô Iboô, da família Iboô, para receber Xangô. Mas eu não sou iniciada em Xangô, eu não posso ser iniciada em Xangô. Eu simplesmente recebi o assentamento, o Ojubó de Xangô, para mim cultuar Xangô, dar de comer a Xangô, rezar para Xangô, cultuar Xangô. Queria que vocês dois, pelo conhecimento de vocês, tá? Porque é uma coisa que frequente, as pessoas que nos assistem, que não são assim conhecedores da religião, né, tem muita curiosidade. Antigamente dizia assim: qual é a tua nação? Eu sou de Oió. Tá? Eu dizia assim, nação não é religião. Qual é a tua religião? Eu sou de nação. Não. Nação é um lugar lá na África aonde veio o que tu pratica aqui. Então a nação não é uma religião. Para vocês dois, como podemos dividir o batuque aqui do Sul lá na África? Por exemplo, Oió, Cabinda, Jeje. Isto se refere a um local da África, na Nigéria, em Lagos? Como é que se divide na África isso aí? Eu acho que a Jade ela vai poder responder, porque ela esteve lá e ela deixou claro: não existe batuque aqui, não existe candomblé aqui. Então. Ela não achou nada pessoal,
Agora chegou a coisa que eu mais gosto. A Jade agora está na cadeira da verdade. A cadeira da verdade é aquela cadeira aonde você traz os teus fundamentos, traz o teu conhecimento, a tua vivência. Eu sempre disse que no Rio Grande do Sul não existe, aliás, existe batuque, mas não existe a pureza da África. Batuque é uma religião criada aqui no Sul. Como o candomblé. Perfeito? Como o candomblé, a mesma coisa. Agora, se tu pega o candomblé, se tu pega o batuque, se tu pega a África, pessoal, é outra religião. Então, o batuque Perfeito. é uma religião tradicional do sul do país. Jade, por favor, agora explica. Então, tem muitas pessoas que me perguntam, não, a Jade agora foi pro candomblé. Para tudo. Gente, não é candomblé. O candomblé é uma religião nascida aqui no Brasil, onde tem influência de diversas nações da África e do cristianismo, e do Brasil, e do Brasil, assim como o batuque, tá? O batuque me deu tudo, o batuque nos dá tudo, o batuque é muito completo, entendeu? Eu respeito quem do batuque foi pro candomblé, entendeu? Fantástico. Mas assim, ó, eu já vivo uma religião afro-brasileira, entendeu? Então, eu já era completa com uma religião afro-brasileira. Então, não tinha por que eu migrar pro candomblé. Estou falando de mim, né? Então, assim, ó, religião afro-brasileira por religião afro-brasileira, eu fico no batuque, que eu já tenho tudo, né? Então, eu fui me iniciar na matriz, em Oxum, no orixá, né? Não é candomblé, lá é puro, não tem influência muçulmana, influência cristã, influência do Brasil. Não, é a religião tradicional, que se chama Isim, Orixá e Bilé, que a tradução é religião do orixá local. Ibilé, Ilé chão, né? Então lá nós temos a cidade de Oxum, cidade de Xangô, cidade de Oxalá. Consegue nos colocar essa forma? Sim, existem os lugares onde os orixás estiveram, né? Viveram, né? Porque o orixá viveu aqui na Terra, né? As pessoas falam dessa força da natureza. Essa força da natureza foi vinculada depois, mas o orixá foi como nós. Ele é um ancestral divinizado, entendeu? Então assim, ó, Oxum, Obatalá, Oxalá, Xangô, eles desceram na Terra, entendeu? E nós, é importante dizermos, nós temos uma Bíblia na religião, tá? Que são os Itãs. É a importância do sacerdote conhecer os Itãs verdadeiros, né? Então assim, ó, por quê? Porque Xangô teve na Terra, Obatalá teve na Terra, Oxum teve na Terra, Ogum teve na Terra, Exu teve na Terra, tá certo? Então, eles deixaram família consanguínea na Terra, tá certo? E são eles que passam para nós essa ancestralidade. E lá nós temos então, por exemplo, um amigo meu do candomblé que dizia que Irê é a terra de Ogum, que Oxoguibô é a terra de Oxalá, né? Nós teríamos, assim, no caso lá, então, por exemplo, essa questão, Oxum. Oxum é onde o centro dela. A cidade de Oxum, né, é a cidade de Iqueti. Perfeito. Tá certo? Depois de Oxobô, tá certo? Os cultos lá se perderam muito, né? Eu não tive o prazer, a oportunidade de ir a Iqueti. Eu fui a Oxobô, estive em Oxobô, eu estive na floresta de Oxum, onde é feito o festival. Oxobô, Oxum passou por Oxobô, né? E ali foi criado um festival, que é o Festival de Oxobô, onde há muitos anos, e é um festival muito conhecido. Mas Oxum não é de Oxobô, Oxum é de Equeti. Existe o rei lá, onde é descendente consanguíneo, em Equeti. Existe, mas muita coisa se perdeu em Equeti. Xangô é de onde?
Coçou, Oió, Xangô, desceu ali, viveu ali. E, detalhe, este novo rei, o Alafim, né? Que o título é Alafim, o novo rei, ele é descendente consanguíneo da família de Xangô. E é uma lástima, eu não vejo o povo do santo falar sobre isso. As pessoas cultuam Xangô no seu quarto de santo e estava tendo um histórico, um momento histórico, tanto para a Nigéria quanto para o povo do orixá, para quem cultua Xangô, né? Um descendente consanguíneo está subindo ao trono, o qual vai ser, quem sabe ele pode ser tão conhecido e tão poderoso como Xangô, tão poderoso como Aganju, tão poderoso como Agodô, tão poderoso e conhecido como Dadá e diversos outros. É o descendente consanguíneo que estava subindo no trono. Eu vi falarem do Papa, eu vi os sacerdotes falarem da morte do Papa. Eric, Jade, mas será que esse povo sabia disso? Será que os... Desculpe a colocação, tá? Mas será que você aí, a senhora, o senhor, né? Até filho de Xangô também, até conhecidos. Será que você sabia que o Alafim estava sendo entronizado depois de 80 anos, que não havia essa cerimônia na Nigéria? Você sabia que Xangô estava assumindo o trono pela consanguinidade? Eu acho que não. Se eu soubesse, você ia divulgar, ia falar, mas ninguém falou. Como ela disse, preferem falar do Papa e não falar de Xangô. Falando em Xangô e Alafim, vamos passar algumas imagens agora para te começar a situar o que estava fazendo na África e as imagens que vão passar aqui nos colocando. Pessoal, a Jade, queria que faça um pouquinho também, Jade, o que representa a Jade dentro do orixá Ibé, não? Ibilé. Ibilé. O orixá Ibilé. Então vejam bem, né? Quando eu falo orixá Ibilé, significa que ela é batuqueira. Não. Ela é descendente, não é descendente, ela é frequentadora, ela é filha, tá, do orixá na África. Orixá da África, às vezes não é orixá do batuque. Pela cultura, pela tradição. E eu gosto de mexer com isso. Porque sabe o que significa? Conhecimento. Então, amada, por gentileza, nessa questão de você ter ido para a África, fiquei sabendo que você levou para a Nigéria água. Isso é verdade? Me conta essa história. Como é que a Jade, uma gaúcha, certo? Uma babá, uma Ialorixá gaúcha, filho da mãe Nicole, de Montenegro, ela sai do Brasil para levar água para a África? Explica isso, como aconteceu isso aí? Batuqueira. Batuqueira. Né? Batuqueira. Veja bem, não esquece a raiz. Olha só, eu agradeço, na verdade eu agradeço todos os dias ao Oxum, Bobo Orixá, Xangô. Oxum me abençoou, amo o batuque, né? E é importante hoje em dia fazer uma preservação tanto da religião tradicional quanto do batuque, né? Então, assim, muitas pessoas me perguntaram por que eu fui, né? Eu fui porque eu senti um chamado, uma necessidade de conhecimento, né? Era o meu sonho, mas Oxum no batuque me abraçou, me contemplou, me deu tudo, a felicidade que eu precisava, porque o que a gente precisa, eu acho que quando a gente adentra uma religião, é se encontrar como pessoa, se melhorar como pessoa, nos conhecermos, né? Aprendermos a viver em comunidade, que é o terreiro, porque muita coisa a gente aprende no terreiro, e nós estamos aqui todos os dias para se melhorar, né? Então, assim, a minha viagem, a minha imersão foi para me encontrar com Oxum, para me aproximar mais, porque eu já tinha recebido Oxum no batuque, nós recebemos o orixá no batuque através da nossa iniciação, né? Então, assim, depois da minha iniciação, eu queria deixar bem claro, antes de chegar na questão da água, né?
que foi muito importante eu tomar a decisão de quando trazer os Ojubó de Oxum aqui para casa, para o Ilê de Oxum, mesmo sabendo que o orixá Oxum do Batuque é a mesma Oxum da religião tradicional, mas são portas diferentes, né? Na casa de vocês não tem a porta dos fundos e a porta da frente? E as duas portas não levam ao mesmo local, só que são portas diferentes. Então, assim, ó, essas portas distintas na minha casa, eu fiz elas assim. Eu fiz o quarto de santo do Batuque, para mim cultuar o Batuque como é, com seus dogmas, com seus axés, com seus cânticos, tudo, com o seu luto, tudo como é o Batuque. E a religião tradicional separada, né? Então, depois da minha iniciação, eu tive o prazer de ser convidada a participar da Assá Orixá, né? A Assá Orixá, para quem não conhece, é um grupo, né, ligado ao Palácio de Oió, o qual faz uma preservação imensa da religião tradicional, na verdade, da identidade iorubá, né? E, consecutivamente, da religião tradicional, como sempre foi, sem influência nenhuma, mas sim do orixá puro, né? Então, nós começamos com um trabalho de preservação depois da minha iniciação. Eu não quis fazer uma iniciação e depois virar as costas e não voltar mais lá. Eu vivo o orixá, né? Então, eu precisava voltar e adentrar, conhecer as famílias, participar. Então, assim, ó, quando eu recebi o convite de fazer parte da Assá Orixá, que eu agradeço, me sinto lisonjeada até hoje, a gente começou também um trabalho de preservação do patrimônio imaterial e material, né? E de preservação dos templos, né? Então, assim, ó, tem fotos minhas na minha iniciação que o templo de Oxum, ele era um templo de barro, com telhas velhas, com chão batido, né? E com muito orgulho, eu fui iniciada nesse templo, porque eu fui fazer religião. É igual nossos templos aqui, né, Jade? É igual. O templo lá de Oxum é igual o templo aqui do Brasil, é igual. Então, assim, ó, nós começamos um trabalho de preservação, né? E manter o patrimônio, né? Então, teve um estudo junto com a doutora Paula Gomes, né? Que é minha irmã de Inhebel Orum, que eu aproveito para dar um abraço para a doutora Paula Gomes. A gente começou a fazer um estudo de preservação do templo de Oxum e, aos poucos, né? A gente começou a arrecadar fundos, né? Principalmente com a minha família religiosa, o Babá Eric nos ajudou também, economicamente com a ajuda do templo, e arrecadei da família religiosa, né? Doações para a gente fazer a restauração. Então foi um ano de restauração, foi um ano, a gente começou. Nós temos as imagens aí? Eu vou ver se eu consigo as imagens, é importante, é lindo, né? Quem sabe eu faço um antes, um durante e um depois do templo, durante a restauração. Pode. O que aconteceu? Nós fizemos a restauração do telhado do templo de Oxum, depois do forro, depois das paredes internas, depois das paredes externas, depois do chão, tá? A borda externa, porque as casas, os templos são muito de barro. Então, eles usam uma borda para a água bater ali e não desfazer das casas. Então, a gente fez uma borda também, que a gente usa para sentar hoje em dia. E depois fizemos um trabalho de imagens decoradas, né? De alto relevo e a pintura do templo, né? Mas esse trabalho demorou um ano. E a água? E a água? Então, quando nós estávamos terminando o trabalho de restauração do templo, eu sempre ligando para a doutora Paula Gomes, né? Eu disse, Paula, eu chamo ela de Paula, é minha irmã, né? Inhebel Orum. Eu disse, Paula, quem sabe pergunta para o Babá o que nós precisamos agora, porque a gente fez um banheiro também nos fundos, porque não tinha banheiro, não tinha nada. E aí precisou de canos e tudo, sempre faltava uma coisinha ou outra, mas a gente
nada como o dono do templo, da casa, para saber o que precisa, né? Então eu disse para Paula, pergunta para o babá o que falta, vai que está faltando alguma coisa, e eu não percebi, mesmo ter vivido lá. Aí passa-se uma semana, a Paula, a doutora Paula Gomes, ela fala comigo através do WhatsApp e me diz, Oxum Ronquer, olha, eles são muito simples, né? O babá é muito querido. O babá tem vergonha de falar. Ele não queria falar. Mas como tu perguntou e eu insisti, o que o templo de Oxum está precisando no momento é água. Porque eu lembrei que de manhã as sacerdotisas, antes de eu tomar o banho, que elas me davam banho, que é outra história, elas vinham com aquelas bacias na cabeça da mosqueia. Todos os dias elas vinham com vários baldes na cabeça, várias bacias com água da mosqueia. Então o babá disse que o medo, o receio dele seria de um dia os muçulmanos decidirem não ceder mais água para o templo de Oxum. Então, conversando com a doutora Paula, a gente decidiu de procurar fazer um poço. Então, a gente começou a fazer uma pesquisa, como seria um poço, que tipo de poço, o que seria melhor ali, né? Então, ela procurou, ela achou, e a gente começou a fazer um poço, foi $1.000, me lembro que, né, foi $1.000, para cavocar um poço, e construir esse poço onde a nossa família de Oxum pudesse ter água, né, para fazer as iniciações, para manter o dia a dia, né. E até isso foi assim, ó, foi demorado, porque não achava água, aquilo foi, o que era para ser, acho que 3, 4 dias, uma semana, demorou 15 dias. Só que assim, ó, detalhe, né, depois de 15 dias, quando foi encontrada a água, encontrou-se muita água, né? Muita água. E hoje em dia, o poço foi terminado, e hoje em dia o poço de Oxum, onde é a água ali no templo, ele tem mais água, ele tem água durante o dia inteiro, mais que o poço dos muçulmanos que estão ali, né? Então o poço foi feito, e ele divide a água também com toda a comunidade ali, né? Então, assim, ó, durante o meu recolhimento, eu fiz amizade com os vizinhos, com as pessoas ali. Então, quando eu voltei, depois que eu voltei para o Festival Xangô, que eu voltei e fomos, né? Que estava a família do babá, tinha sacerdotes, eu fui ver o trabalho, era a coisa mais linda, as pessoas, os vizinhos vindo me cumprimentar, me agradecer, sabe, por aquele trabalho de restauração e também pelo poço, né? Que agora o templo de Oxum tem água contínua, sempre, inclusive dá água para todo as pessoas ali ao redor. Que lindo. Eric, por gentileza, enquanto vamos passar algumas imagens aqui agora, pessoal, tá? É uma pena, porque a Jade teria assunto para uma manhã toda para conversar. Eu não consegui contar um terço da história dela, mas queria que as imagens que nós temos aí, ela fosse comentando com nós, e Eric pode ir com a palavra, Eric. Na verdade, eu vou deixar a Julie explicar o Oxum Ronquer, perdão, Oxum, que eu falei de mim, que ela possa explicar as imagens, ela possa transferir todo o conhecimento dela, tudo que ela veio e que ela presenciou. É mais fácil a Oxum Ronquer explicar. Aqui nesse vídeo foi quando a gente chegou lá junto com a doutora Paula Gomes, né? E a gente adentrou no dia da coroação. Uma semana antes teve a coroação em Kossô, onde Moba Xangô passou a coroa e os poderes de Xangô para o rei,
tá? E uma semana depois foi a coroação oficial, né? Aqui foi onde a gente entrou na parte ali para a parte VIP, junto com sacerdotes, junto com reis, embaixadores, né? Nós da Saorixá ficamos ali, né? Junto. Tu faz parte da comitiva da comitiva. Os meus irmãos, os sacerdotes, pediram que eu representasse a Saorixá Internacional, né? Esse aqui é um iniciado de Exu, onde ele canta, ele tem uma voz fantástica, né? Faz parte da família de Exu, então eu filmei ele ali. Então aqui foi antes da coroação, a gente está caminhando por ali e entrando ali para aquela parte VIP, onde foi servido o almoço, fomos recebidos com tapete vermelho, bebidas à vontade, era uma fartura, era uma grande fartura, cardápio com 4 tipos de cardápios internacionais de países diferentes, né? Era um evento, foi na Nigéria? Foi na Nigéria, foi na cidade de Oió. Oió. Né? Oió. Terra de Xangô. Na terra de Xangô, detalhe, né? Xangô, né, ele governou toda a Nigéria, né? Então, aos poucos foi diminuindo o reinado de Xangô, né? Então, mas Xangô, a importância de Xangô na Nigéria e para nós é porque Xangô, ele foi rei de toda a Nigéria, então por isso o carinho, a importância, a influência de Xangô na cultura iorubá, né? E hoje em dia toda a cidade de Oió, de Kossô, pertence ao reinado de Oió. Eu tenho uma pergunta que é oportuna e realmente muito importante. A Oxum Ronquer, ela teve a oportunidade de conhecer os orixás do Candomblé. E ela vivencia os orixás do Batuque. Nesse caso, qual preservou mais, quando ela chegou em Oió, na Nigéria, quais dessas duas religiões irmãs preservaram mais? Você olha para o orixá e fala assim, esse aqui preservou mais de características do que eu imaginava. Oxum Ronquer. Então, às vezes eu vejo as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, no Batuque, pegando como referência outras diásporas, outras religiões afro-brasileiras, tá certo? E esquecem que o nosso Batuque, nós temos orixá, nós temos iniciações, nós temos a força do orixá. Vamos pegar referência, mas não de diáspora, tá certo? Tambor de Minas, Candomblé, Xangô de Pernambuco, são diásporas, são feitas, nascidas aqui no Brasil, tá certo? Com coisas que lembram como são feitas na Nigéria e com lacunas. Então, assim, diáspora para mim não deveria ser referência para os sacerdotes, tá certo? Referência é orixá na íntegra, como é feito na Nigéria, né? Vamos trazer conhecimento para dentro do nosso terreiro, vamos trazer conhecimento, não estou dizendo mudar fundamento, conhecimento. Vamos pegar referência? Vamos pegar, mas é da religião tradicional, é a Nigéria. Poderia-se dizer hoje que Xangô é um dos orixás mais reverenciados na África, de uma forma geral? Xangô é muito conhecido na Nigéria, né? E, inclusive, importante saber que o reinado de Xangô era tão importante na Nigéria que todos, principalmente os templos de orixá, todos deveriam usar o vermelho, que a cor vermelha era a cor de Xangô. E por isso que em Oió, né, todos iniciados na religião tradicional usam esse vermelho aqui no pescoço, que é Xangô, era o poder de Xangô em toda a Nigéria. Então, todos hoje iniciados na religião tradicional usam esse lequé que é próximo ao pescoço, e o vermelho, a conta vermelha é de Xangô. Então, vocês imaginam a influência que tem de Xangô na religião, né? Na religião tradicional,
na religião do orixá, consecutivamente na diáspora, né? Porque nós cultuamos orixá. E bem semelhante também, é importante nós destacarmos que o batuque, a estrutura do batuque, como por exemplo, o Oió tem Xangô como centro, né? A Cambina, o Jeje, o Ijexá, e cada templo lá também possui Xangô, né? Então, como Oió, o reinado de Oió era o reinado que mantinha o poder de toda a Nigéria, todos os templos, foi determinado que todos os templos, independente de Oxum, de Obatalá, deveriam ter um Ojubó de Xangô, um assentamento de Xangô. Então, a gente vai em muitos templos na Nigéria, como o templo de Oxum, o templo de Ogum, e você pode encontrar um assentamento de Xangô, porque Xangô era o poder máximo ali, né? E respondendo a pergunta do Baba Eric, que a gente entrou aqui, então, o batuque carrega na sua simplicidade, tá certo? Na sua simplicidade, como é na religião tradicional, a simplicidade, ele carrega muita identidade iorubá, né? E uma dessas coisas é o modo do nosso orixá, né? Na Nigéria, a manifestação do orixá não é obrigatória, já começa por aí, né? Todo mundo é iniciado, tá certo? Se a pessoa manifestar o orixá, é a cereja do bolo, vou dizer assim. Não é obrigado, não é chamado, não, tá certo? Se você receber o orixá ou você não receber, você pode ter o sacerdócio, você pode ser sacerdote, tá certo? E a manifestação do orixá é uma coisa muito, muito simples, muito natural, tá? E além de tudo, o orixá, além dele vir se manifestar de uma forma muito natural, eu vejo que o orixá não é obrigado a fazer show, não é obrigado a fazer espetáculo para nossa vaidade. O orixá, ele assume a sua forma natural, entendeu? Tanto que tem manifestações que são tão fortes, como o Baba Aldo estava falando, a manifestação é tão forte que coloca a pessoa no chão. E no chão fica. Em nenhum momento a pessoa é doutrinada, o orixá é doutrinado. Não. Eles cultuam orixá, então eles preservam o orixá na sua naturalidade, né? Jade, eu poderia deixar o convite para você, para nós fazermos a segunda parte com a Jade, aonde eu teria muito prazer que tu viesses pontuar, não tivemos tempo para isso, uma coisa que mexe muito comigo. Tu não vai explicar agora, mas tu vai dar só um briefzinho, como se diz. O orixá da África, desculpe, a prática da cultura na África tem tudo a ver com o que tu vês hoje aqui no Brasil? A prática, a simplicidade que tu viu lá, existe aqui no Brasil? É a mesma coisa? Então, eu acho que a gente acaba caindo em diversos gatilhos. A religião afro-brasileira, ela acaba nos dando, tá? E eu falo nos porque eu também tive, tá? Gatilhos e nos prendendo a coisas fúteis, né? Então, e acaba perdendo a essência do orixá, né? Então, é um assunto longo, eu posso adentrar, né? De experiência de coisas que eu vi e coisas que eu mudei também, que eu assumo, né? Que eu tinha uma vaidade aqui na nossa religião afro-brasileira. E eu só perdi isso quando conheci
conheci os verdadeiros valores quando eu raspei e passei meus 21 dias deitada no chão ali e tive mais contato assim, com a felicidade, por causa que são outros valores, né? As pessoas lá, quando a gente diz que a África, que a Nigéria não é rica, eu discordo, eu acho que são ricos, viu? Ora eu, Oxum, consegui encontrar alguém que pense que nem eu. Ô, Baba Eric, até que enfim conseguimos encontrar alguém que pense que nem a gente. Mas ela chegou, ela foi lá, ela viu com os olhos dela. Isto. Considerações finais, por favor? Olha, eu penso o seguinte, é importante a gente entender que na diáspora nós não precisamos ser uma cópia completa de lá. Mas há muitos elementos que o Batuque preservou, que o Candomblé preservou, que outros segmentos religiosos preservaram. E essa riqueza deve ser levada em conta. Claro que o Batuque está muito mais próximo do que a gente imaginava de Oió e de outros lugares também da Nigéria. E é importante a gente entender o seguinte, o Batuque não precisa de Odu, o Batuque não precisa mudar o que ele é para ele ser o Batuque. Mas ele precisa olhar para o costume antigo, olhar para as tradições antigas e rever um pouquinho o que está acontecendo. A prova está aqui, a Oxum Ronquer, ela trouxe informações, ela mostrou informações, simplicidade e tudo aquilo que nós realmente buscamos e, às vezes, algumas pessoas entendem que está na riqueza, está no ouro, está em coisas que, para o orixá, o que importa é o caráter, é a ética, o bom comportamento. Eu entendo, meus amados, minha babá, minha querida, meu querido, sinceramente, você que está aí, que gosta da religião, né? Nos próximos 50 anos vai ter tudo, menos religião, menos o culto ao orixá. Porque eu falo de 50 anos passado, perfeito, eu tenho o Batuque como referência de 50, 60, 70, aí para. 80 até agora, começou a mudar. Então, nesta batida, nos próximos 50 vai ter tudo, menos o orixá. Amados, amigos, meus queridos, muito obrigado pela sua privilegiada companhia. Queria deixar aqui o convite para Jade. A tua agenda eu sei que é muito corrida. A Jade tem muitas atividades no mundo todo. Estava em Paris, estava na África, estava na Nigéria. Ela não para, perfeito? Mas é uma pessoa que nós precisamos conversar. Nós precisamos do conhecimento dela para dar para aquelas pessoas que buscam o orixá na sua essência, tá? O conhecimento. O que eu não aceito, o que eu não concordo, é que cada vez mais se deturpe aquilo que é o mais sagrado. Queria pedir que a Jade encerrasse com um oriqui, minha amada, ao teu critério. Então, independente a língua, né, que Oxum possa nos abençoar com prosperidade, possa nos abençoar com fraternidade, Oxum possa nos abençoar com amizade, Oxum possa nos abençoar com saúde. Ireumã, Ireaitu, Irexegunotá, Irebubu, Irealáfia, Oreiê Oxum, ô Mil, ô Tal, Ério, Agbau, Olueri, Mabaojo, Oreiê Oxum, ô Mil, ô Tal, Ério, Agbau, Olueri, Mabaojo. Oxum lente inteuê, Oxum lente inteuá, Iada Oxum pao, Oxum lente inte. Eu. Oxum, na sua essência, Oxum Ronquer, que traga para todos vocês o caminho, o equilíbrio e a direção. Muito obrigado, Jade. Gratidão. Eu que agradeço. Eric,
muito obrigado mais uma vez. Bem, estamos aqui semana que vem novamente com De Frente com o Sagrado, o seu programa de amor e fé. Aqui, RS Play, o seu canal da informação religiosa. Até semana que vem. Obrigado.